Bom, nessa noite nós estamos chamando a atenção desse parlamento e da sociedade como um todo para olhar a grave situação humanitária que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos com o aumento da população em situação de rua, e nos chama a atenção que ainda hajam pessoas que se dizem cidadãos de bem, que vão na contramão da dignidade humana, da empregabilidade, da inclusão e da inserção dessa população. Nessa casa não pode se falar sobre nada, não pode se falar para políticas para LGBT, não pode falar para política para negritude, não. Esse parlamento está a serviço de quem? Esse parlamento está a serviço para quê? Esta casa precisa cumprir o serviço de reparar lacunas sociais e históricas da sociedade. A população em situação de rua vem aumentando no nosso país e falta um olhar sensível de inclusão, de dignidade e de inserção dessa população. Disseram que nós vamos ao Supremo Tribunal Federal reclamar questões, que são inconstitucionais, que ferem cláusulas pétreas da nossa Constituição. Nós não estamos tratando de algo que é inconstitucional, nós estamos tratando da dignidade humana, nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenham direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. O deputado falava-se nos nossos gabinetes, existem pessoas trabalhando que eram pessoas em situação de rua. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua, e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida, que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente. É em nome daquelas e daqueles que perderam a perspectiva no futuro, é em nome daquelas e daqueles que não têm esperança por conta de políticas que eram a política econômica que estava em curso nos últimos anos nesse país, que acirrou as desigualdades sociais. Este parlamento tem uma obrigação, este parlamento tem um dever, que é combater as injustiças sociais, que é combater as desigualdades, que é garantir que todos os indivíduos na sociedade tenham direitos dignos, como por exemplo o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito a se vestir, o direito à cidade, que são direitos constantemente negados a uma parcela mais vulnerável, a uma parcela mais pobre. Nós tivemos um esforço gigantesco, e aqui agradeço o relator, deputado Orlando Silva, agradeço os líderes dos partidos que nos ouviram, fizemos as correções necessárias para tornar o projeto palatável e possível de ser votado, para levar mais dignidade ao povo pobre, massacrado, vulnerável e esquecido desse país. É lamentável que ainda nesta casa, mais 10 segundos para concluir, presidente, hajam setores que continuem se colocando a serviço das desigualdades, dos massacres sociais. Esta noite corrigiremos isso. Essa noite levaremos esperanças para debaixo dos viadutos, para as ruas desse país, dizendo para esta população que dentro desta casa há mandatos comprometidos e preocupados com as suas vidas, com as suas dignidades e com os seus direitos. Muito obrigada, presidente. Deputadas, senhores deputados, trata-se de uma iniciativa da nossa querida deputada Érica Ailton, que institui uma política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. Me permita, presidente, ir direto ao voto do relator. Relativo à adequação orçamentária e financeira, o regimento interno da Câmara e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação definem que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A proposição em análise institui a referida política, que prevê obrigações para entes federados que aderirem à citada política. Nesse sentido, as despesas decorrentes da proposta só deverão ocorrer se houver a efetiva adesão. Considerando que o substitutivo apresentado pela Comissão de Educação faz um ajuste na redação do parágrafo 2º do artigo 40 do projeto e dispositivos correlatos, de maneira a não tornar obrigatória a adesão dos entes subnacionais a esta política, consideramos que a matéria não acarreta repercussão direta ou indireta na receita ou na despesa públicas, desde que aprovado o substitutivo em questão. No que diz respeito a pressupostos de constitucionalidade, observamos que inexiste qualquer objeção quanto aos pressupostos de constitucionalidade do projeto em análise, bem como no substitutivo da Comissão de Educação.
A proposição e o referido substitutivo atendem aos preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar, nos exatos termos do artigo 48 e 61, todos da Constituição da República. No que respeita à constitucionalidade material, também há harmonia entre as alterações propostas com a disposição na lei maior. Com relação à juridicidade, o projeto e o substitutivo da Comissão de Educação revelam-se adequados. O meio escolhido é apropriado para atingir o objetivo pretendido. O respectivo conteúdo possui generalidade e se mostra harmônico com os princípios gerais do direito. E no tocante à técnica legislativa, as proposições se amoldam aos preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. Passo agora a falar alguma palavra sobre o mérito da proposta. Ações em situação de rua representam um dos desafios mais complexos para as políticas sociais do Brasil. As pessoas que estão nessa condição constituem um dos grupos mais vulneráveis de toda a sociedade. Não têm moradia fixa, dificilmente possuem um emprego ou ocupação formalizada. Estão sujeitos a todo tipo de violência nas ruas das cidades. Passam pelas mais severas privações que a vida humana conhece. Apesar desse grave e preocupante quadro, ainda não há no Brasil uma lei, em sentido estrito, dedicada a enfrentar esse imenso problema, como bem destacou a deputada Érica Ailton, autora da proposta. Aspas, após mais de uma década, e mesmo com a vigência da Política Nacional para a População em Situação de Rua, a realidade das ruas agravou-se, estimando-se cerca de 300 mil pessoas em situação de rua no país, um acréscimo de mais de 200% entre 2012 e 2022. A Política Nacional para a População em Situação de Rua, a que se refere a mencionada deputada, foi instituída pelo Decreto número 7053, de 23 de dezembro de 2009. Fazer leis. Essa é a função do Poder Legislativo. Aqui está se abrindo mão da função do Poder Legislativo, que é produzir o arcabouço legal deste país. E aqui, neste dia, nós estamos mostrando o compromisso, nem de todos, mas o compromisso desta casa com a população em situação de rua, de assegurarmos o atendimento multidisciplinar, de assegurarmos o direito a uma existência digna. Esta casa já aprovou a vedação à arquitetura hostil, projeto chamado Júlio Lancelotti, que dedica a sua vida a acolher as pessoas em situação de rua. Por isso nós estamos aqui, sim, aprovando leis e fazendo e trabalhando para que as leis sejam cumpridas. Aliás, foram as próprias leis que asseguram a própria democracia. Esta frase, ela devia nos dizer alguma coisa, porque nós estamos aqui hoje, deputado Altineu, para pensar em gente que está em situação de rua. Agora, às 10h13 da noite, enquanto grande parte da população brasileira está sob seus tetos, assistindo uma televisão, mexendo no celular, jantando com sua família, tem gente dormindo embaixo de marquise, tem gente que vai ter que fazer suas necessidades fisiológicas hoje na rua. E nós aqui neste Congresso, neste plenário, temos a possibilidade de dizer, como o relator Orlando Silva aqui disse, que este é um problema complexo, que precisa de política pública multidisciplinar. A votação... Peraí que eu não votei, né? Agora já foi. Sim, 309, não 28, 3 abstenções.